O primeiro semestre ele não foi fácil, né, Márcia? Nós tivemos aí a questão da tarifação do Trump, tivemos aí a guerra da Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, o bombardeio dos Estados Unidos no Irã. Então foi um cenário de muita instabilidade. E mesmo assim, nesse cenário de estabilidade, a gente entregou resultados muito satisfatórios, né, em relação às nossas metas, gerando muita gordura. A Forluz aproveitou um bom momento de mercado em que essas taxas dos títulos públicos estavam em patamar bem alto. E nós compramos cerca de R$ 1 bilhão, com taxa médias acima de IPCA mais 7,30, e isso já tem contribuído, e conforme o Emílio colocou, a gente tem entregue uma boa rentabilidade acima das metas atuariais. Seja bem-vindo ao Prevcast Forluz, o podcast que apoia o participante na construção de um futuro financeiro seguro. Olá, seja bem-vindo ao Prevcast Forluz, o podcast que apoia você na construção de um futuro financeiro mais tranquilo e seguro. Eu sou a Márcia Constante e o tema desse nosso episódio é rentabilidade. A gente vai falar sobre os resultados do primeiro semestre de 2025. E para essa conversa eu recebo aqui o Emílio Cáfaro, que é o nosso diretor de investimentos e controle. Bem-vindo, Emílio. Obrigado, Márcia. Olá, participantes. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar um pouquinho dos investimentos da Forluz nesse primeiro semestre. A gente está aqui também com a Thaís Vasconcelos, que é a nossa gerente de renda fixa, imóveis e empréstimo. Obrigada pelo convite, Márcia. É um prazer estar aqui novamente no podcast. E com o Saulo Bravo, que é analista de investimentos da área de renda variável e macroalocação da entidade. Obrigada pela presença, Saulo. Oi, Márcia. Prazer estar aqui com vocês. Gente, obrigada por estarem aqui comigo. É sempre muito legal falar sobre os resultados aqui da Forluz e esclarecer, né, quais que foram os fatores que influenciaram aí os nossos números. Então, eu queria começar com o Emílio. Emílio, comenta pra gente como que foi esse primeiro semestre de 2025, né, como que foi a nossa rentabilidade e quais que foram os fatores que influenciaram aí os resultados. Ok, Márcia, o resultado do primeiro semestre eles foram bastante positivos. Nós superamos as metas atuariais nos 3 planos de benefício. Dos 6 primeiros meses do ano, nós conseguimos superar as metas em 5 meses. Apenas no mês de fevereiro, nós não conseguimos superar as metas atuariais. Mas no acumulado do ano, nós conseguimos gerar bastante gordura. Nós aproveitamos os resultados da renda variável, do Ibovespa, por exemplo, que no primeiro semestre eles performou muito bem, né? Eles performou acima de 15%. E o FIA da Forluz, que é o Fundo de Investimento em Renda Variável da Forluz, ele performou em mais de 18%. Ele gerou um resultado acima do Ibovespa de mais de 3%. Então, nós aproveitamos esse momento também para reduzir um pouco o risco da nossa carteira, né? Porque a taxa Selic ela chegou agora em 15%, ela está com um limite muito alto. Então, nós aproveitamos para realizar um pouco desse resultado que nós tivemos no primeiro semestre e reduzir o risco da carteira, porque nós estamos num momento de muita instabilidade, né? Nós temos aí agora, estamos convivendo, né, com as tarifas do Trump, e agora, recentemente, o Trump, inclusive, teve a tarifação sobre o Brasil. Então, nesse momento de incerteza, nós reduzimos bastante o risco da nossa carteira, né? Estamos atravessando esse momento de incerteza muito bem posicionados. Isso pode fazer que no segundo semestre a gente consiga também, com essa gordura que nós geramos, chegar ao final do ano cumprindo as metas atuariais. O primeiro semestre ele não foi fácil, né, Márcia? Nós tivemos aí a questão da tarifação do Trump, tivemos aí a guerra da Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, o bombardeio dos Estados Unidos no Irã. Então foi um cenário de muita instabilidade. E mesmo assim, nesse cenário de estabilidade, a gente entregou resultados muito satisfatórios, né, em relação às nossas metas, gerando muita gordura. E estamos muito contentes e preparados, né, para continuar nesse cenário de incerteza que nós estamos vivendo. A gente já começa trazendo boas notícias, então, né, para o participante, que a gente teve um primeiro semestre bem positivo aí para os planos. Eu queria resgatar algo que a gente já comentou aqui na temporada passada do Prevcast, a gente falou também no Jornal Forluz, que foi esse movimento de reduzir a exposição em risco, né, que o Emílio trouxe, Thaís. Queria que você explicasse um pouco para o participante o que foi esse movimento, né, o que isso representou para a gente na prática. Então, no final do ano de 2024, foi publicada uma resolução que permitiu que os planos de previdência fechada pudessem comprar títulos públicos marcados na curva e para todas as modalidades de plano. Quando se compra um ativo com marcação na curva, a taxa que eu adquiri esse ativo, ela é a mesma até o final. Então, se eu compro por uma taxa, por exemplo, como foi a taxa média que nós compramos, acima de IPCA mais 7,30, eu vou carregar esse ativo até o vencimento. Isso traz muito mais previsibilidade para a nossa rentabilidade.
Além disso, a Forlus aproveitou um bom momento de mercado em que essas taxas dos títulos públicos estavam em patamar bem alto e nós compramos cerca de R$ 1 bilhão, com taxa médias acima de IPCA mais 7,30, e isso já tem contribuído, e conforme o Emílio colocou, a gente tem entregue uma boa rentabilidade acima das metas atuariais. Uhum. É importante salientar também, né, Márcia, que além da gente estar cumprindo as metas atuariais, o CDI nesse patamar que nós estamos, no primeiro semestre também, nós batemos o CDI também, né, sendo que a Selic chegou a 15%. Então, nós estamos cumprindo metas atuariais e estamos superando também o CDI, que está no momento histórico de muita elevação, né? Uhum. Então, isso é muito importante a gente trazer esse ponto aqui para os nossos participantes. Queria explorar um pouquinho essa informação sobre a taxa Selic, né? Porque o participante acompanha o noticiário, a gente fala sobre isso nos boletins. Então, a taxa Selic ela foi fixada a 15%, a gente sabe que ela vai se manter nesse patamar elevado por um tempo, mas queria explicar um pouco o que isso traz para os investimentos, Thaís, tanto com relação a oportunidades, o que isso traz de interessante para a gente, mas também de desafio, né? O que representa uma taxa tão alta. Sim, a Selic é a taxa básica de juros da economia e é a forma como o Banco Central utiliza para conter a inflação. Uhum. E o que nós estamos vendo de oportunidade? Acho que vale até dar um passo atrás e lembrar, né? Quando estamos falando de uma gestão de portfólio eficiente, a gente sempre tem que lembrar da diversificação. Então, embora a Selic esteja em patamar mais alto dos últimos 20 anos, eu não posso comprar toda a renda fixa em ativos atrelados ao CDI. Então, nós utilizamos a diversificação de ativos entre classes de ativos e, por isso, parte dos nossos ativos hoje estão em CDI. Isso é uma oportunidade. Ao mesmo tempo, geram também desafios. Como, por exemplo, a Selic muito alta, eu tenho dificuldade em fazer o desinvestimento dos imóveis físicos. Uhum. Esse ponto que a Thaís falou é importante a gente salientar com o participante, né? Porque, como ela disse, a gente tem duas oportunidades na mesa, né? Uma de um CDI alto e outra que a gente também aproveitou da taxa dos títulos públicos atrelados à inflação, que também está alta, né? É importante que o participante ele tenha, né, conhecimento de que são investimentos que têm características diferentes e cada um tem seu papel no portfólio, né? Enquanto os investimentos atrelados ao CDI mais alto, eles estão passando por uma taxa muito alta agora devido à Selic, eles são uma oportunidade momentânea, né? Uhum. A taxa está alta, mas ela não quer dizer que ela vai ficar alta para sempre. Então, a gente tem que balancear essa oportunidade momentânea com a compra que a Thaís falou de títulos públicos que têm um vencimento mais longo e que são eles que vão garantir a perenidade dos planos com taxas acima do que a gente tem que cumprir no longo prazo, né? Uhum. Na Isso. prática, né, Márcia, isso quer dizer que um mês ou outro a gente vai ficar abaixo do CDI, Uhum. né? Mas o mais importante é que nós estamos garantindo uma rentabilidade de longo prazo acima das nossas metas atuariais. É isso que a gente sempre chama a atenção do participante, né? O participante às vezes, esse mês não bateu nem o CDI. É natural isso acontecer. Uhum. Mas aqui a nossa carteira ela é pensada por longo prazo, 10, 20 anos, porque nós temos a responsabilidade de formar poupança de longo prazo. E falando de longo prazo, quando se observa a rentabilidade dos planos desde 1998, ela é muito superior, de forma bem significativa acima do CDI. Uhum. Isso é importante a gente falar, né, que além da gente ter superado as metas, né, do ano de 2025, se a gente pegar janelas maiores de 12, 24 e 36 meses, nós também estamos superando as metas atuariais. Isso é importante de chamar a atenção para os nossos participantes, né, porque boa parte das outras entidades fechadas, né, do Brasil, elas não estão batendo as metas atuariais. E a Forlus, consistentemente, está batendo as metas tanto no ano quanto em janelas maiores de 12, 24 e 36 meses. Uhum. E acho que a mensagem que importa muito aqui, né, Emílio, é que a nossa referência é a nossa meta atuarial, né? Porque a gente trabalha olhando para essa meta atuarial, para a gente conseguir atingir essa meta, visando essa sustentabilidade para o plano no longo prazo, né? É isso aí, é a formação de poupança de longo prazo, é garantir a formação de poupança e o pagamento dos benefícios dos nossos participantes. Uhum. Queria agora só trazer uma outra informação. O Emílio falou um pouquinho no início, Saulo, sobre a performance do Ibovespa e que a gente ainda conseguiu estar acima dessa performance, né? Então, qual que foi a nossa estratégia? Como que a gente conseguiu aí se posicionar no mercado? Por que a gente conseguiu sair tão bem? Tá, eu vou trazer um pouco antes o cenário, né, para contextualizar esse resultado, né? Primeiro, por que a bolsa foi tão bem,
né? Acho que vale destacar que, voltando lá na eleição do Trump, o Trump foi eleito no final do ano passado, né? E ele foi eleito com um lema, né? Em português seria de fazer a América grande novamente. E o mercado tinha muita expectativa com esse governo, né? E, inclusive, até o final do ano passado, depois que ele foi eleito, o dólar foi se valorizando frente a outras moedas, né? Mas o que aconteceu depois que ele tomou posse, isso impactou muitos mercados, né? As medidas que ele implementou, acho que a maneira como ele implementou, a comunicação dele, como foi um pouco ruidosa, isso trouxe muita volatilidade para o mercado. E isso gerou um certo, vamos colocar assim, uma certa preocupação do mercado em querer diversificar um pouco mais os investimentos para fora dos Estados Unidos, né? Então a gente teve um fluxo de dinheiro indo para vários países, além saindo dos Estados Unidos, inclusive o Brasil foi beneficiado com esse movimento. Então esse fluxo de dinheiro que a gente recebeu beneficiou um pouco a nossa bolsa de valores. Em relação à estratégia que você comentou, Márcio, a gente tem um fundo de ações e a gente investe em outros fundos de gestores especializados em ações e eles têm um posicionamento e estratégias diversas para tentar superar o Ibovespa, né? E esse ano eles estão tendo muito sucesso nessa estratégia, muito em questão de estarem com posições que se beneficiaram muito desse. Eles tinham menos empresas de commodities que sofreram um pouco nesse ano e tinham mais empresas de utilities, bancos e outros setores da economia que se beneficiaram mais desse movimento. Então, a gente conseguiu, por esse motivo, fazer com que o nosso fundo rendesse mais que o Ibovespa no período. E tem uma estratégia aí paralela também, né, Saulo, de preservar esse ganho que a gente teve, né? Acho que o Emílio comentou alguma coisa sobre isso também, de proteger, né? O que é essa proteção? Qual que é o objetivo mesmo disso a longo prazo, assim, pensando agora para o segundo semestre? Assim, o que acontece é que a gente teve uma valorização da bolsa que ela foi muito acentuada em um período muito curto de tempo, né? E a gente sabe que o mercado ele é muito emotivo, né? Então a gente aproveitou esse excesso no nosso julgamento, um excesso de euforia e esse resultado muito positivo no primeiro semestre, que é um resultado positivo até para um ano inteiro, a gente aproveitou para fazer uma proteção no momento que o mercado estava mais eufórico, e essa proteção ela funciona da seguinte maneira: a gente não precisa resgatar os nossos investimentos em ações, de forma que se a bolsa continuar subindo, a gente vai capturar essa alta, mas se a bolsa cair, a gente vai conseguir cair um pouco menos do que a bolsa para garantir um pouco desse resultado que a gente já obteve no primeiro semestre. Maravilha. A gente está começando aqui a caminhar para o final do episódio, mas antes disso eu queria saber um pouquinho sobre a carteira de imóveis, Thaís. Você até falou um pouquinho sobre alguns desafios para os imóveis, para desinvestimento em imóvel. Como que a gente está posicionado nesse momento? Como é que está a vacância da nossa carteira? Então, Márcia, a nossa carteira de imóveis, né, embora a gente tenha dificuldade, conforme eu comentei, de fazer o desinvestimento, nós estamos num momento em que a vacância no plano B ela já é igual a zero e no plano A ela é menor do que 5%. Nós temos apenas 2 unidades imobiliárias hoje disponíveis para alocação. E outro ponto muito importante que vale destacar também é que nós não temos nenhuma inadimplência na carteira imobiliária. Então, seguimos firmes para fazer a alocação dessas duas unidades que estão hoje disponíveis. Maravilha. A gente sempre traz um pouquinho agora de perspectiva, né, Emílio? Geralmente, quando a gente comenta sobre a rentabilidade, a gente traz esse balanço, mas fala daqui para frente também, o que o participante pode esperar. Você já até trouxe um pouquinho sobre o cenário segue muito volátil, né? Então, Saulo comentou algumas euforias, mas também tem um pouco de tensão de como vai ser daqui para frente. A gente está tentando se proteger para ter essa gordura garantida aí para o segundo semestre, mas tem alguma mudança? Como que a gente vai se posicionar daqui para frente para chegar bem aí ao final do ano? Como eu falei, né, Márcia, nós já fizemos um posicionamento de reduzir bastante nossa exposição em risco e fazer o hedge de proteção conforme o Saulo comentou aqui. Nós temos um ponto positivo para esse segundo semestre, é que a inflação do segundo semestre projetada, ela tende a ser menor do que a inflação do primeiro semestre. Isso ajuda para a gente a cumprir as nossas metas atuariais. Então, dentro desses contextos que nós estamos, de baixo risco, né, posicionados mais em renda fixa e ativos que têm uma volatilidade menor, esse contexto de uma inflação mais controlada no segundo semestre
E essa gordura que nós já geramos no primeiro semestre, então a expectativa nossa é que muito positiva que a gente vai finalizar o ano cumprindo meta nos 3 planos de benefício e cumprindo bem, cumprindo com meta com certa gordura ainda em relação às metas atuariais. Então, assim, a gente está muito positivo, a incerteza é muito grande, né? As últimas notícias aí com relação ao Brasil não são fáceis. Em relação ao Brasil, ainda temos as preocupações fiscais, que a gente tem monitorado isso de perto, mas com relação à nossa carteira, e justamente por causa dessas incertezas geradas, nós estamos muito bem posicionados e com um otimismo muito grande de finalizar o ano com os resultados muito bons. Excelente. Tomara que daqui a 6 meses a gente esteja aqui novamente falando sobre a rentabilidade, trazendo boas notícias, né, como foi hoje. Emílio, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui conosco hoje. Obrigado a você, Márcio. Obrigado meus colegas aqui também, né? Agradecer também a Thaís e ao Saulo, gente. Obrigada. Obrigado. Muito Obrigado obrigada. a todos os participantes também, né, que nos acompanharam aqui. Com certeza. Vou agradecer também, então, aos nossos participantes que acompanharam esse episódio com a gente. Quero lembrar que a gente divulga o Boletim da Rentabilidade mensalmente no portal Forlus, que é o www.forlus.org.br, e lá no boletim você confere essa análise mais detalhada da equipe de investimentos da entidade. Então, convido todos a conhecerem e a acompanharem o boletim. E não se esqueçam de seguirem aqui o nosso canal, ativarem as notificações para vocês serem avisados sempre que um vídeo novo for publicado. Mais uma vez, obrigada e até a próxima!